Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão se iniciando aí com as últimas do Timão. Vamos ver o que o craque Neto falou aí a respeito dessa defesa do Corinthians depois desse jogo do Mirassol. Então, sem mais enrolação, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra fortalecer e vamos pro vídeo. Ó, é uma hipocrisia por parte da maioria das pessoas e cada um pensa do jeito que quiser em relação ao Corinthians. Meu irmão, o Mateuzinho acabou com o time do Corinthians no jogo contra o Mirassol. O Kaká foi uma das piores partidas na história dele. Fez o gol, mas é impressionante o segundo gol e o terceiro também, que era para fazer. Aí, vocês pensam que o Félix Torres é jogador. Ele não é jogador. Ele não é. Aí bota a culpa tudo num pênalti. Que aí, vocês da imprensa, quando um jogador dá a cavadinha, vocês tiram sarro do goleiro. Vocês não falam aquilo que tem que saber. Eu, por exemplo, você perguntar pra mim, Neto, você não gosto, nem em pelada, eu gosto de bater o pênalti sério, já perdi vários. Agora, responsabilizar o Memphis Depay pelo jogo horrível, o jogo moroso, o jogo de quem tá numa nhaca desgraçada, o jogo de quem acha que é craque. Mateuzinho, você acha que você é craque? Pô, Félix Torres, André Ramalho, vocês acham mesmo? Kaká, Gustavo, vocês acham que vocês zagueiros, vocês tomaram 38 gols? 38 gols. Sabe quem é craque? Tem 4 zagueiros pra mim. 5, vai. Arboleda, os 2 do Flamengo, que é monstro, Léo Pereira e Léo Ortiz, que é os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Gustavo Gomes, Murilo. Esses caras, sim, são zagueiros bons. Vocês não. E aí, pra dar like, e aí é o pensamento meu, não sei do Veloso, não sei do Souza e do Godoy, ontem a gente tava na apito final. Meu irmão, querer transferir o Dorival Júnior, que mexeu mal no time, tirando o Memphis, escalou mal, 3 volantes, só que um marcava, 2 não marca ninguém. O Michael, sabe quanto tempo que esse cara não joga bem no Corinthians? Há mais de 2 anos. 2 anos, ele vive com o nome do passado, daquele gol que ele fez do título contra o Palmeiras. E que já fazem 7 anos. Cara, não consegue marcar um cara, não roubou uma bola. O único cara bom que teve no jogo contra a equipe do Mirassol é o Angileri. É o único cara. E o Hugo, goleiro. Vocês todos, vocês estão de brincadeira. E aí, responsabilizar o Memphis, que por sinal, quando ele bate o pênalti, ele já fez vários gols dessa forma. Ah, mas tem muita gente, mas é irresponsabilidade, a forma que o Corinthians joga, a fase que o Corinthians está, politicamente, papapá. Mas se ele dá um chute e chuta pra fora forte e manda lá em cima, o que a gente ia falar? Então, quem joga a bola e quem está no meio do futebol sabe isso. Agora, quiseram transferir que, por sinal, aquele menino que é o atacante lá do Mirassol postou no Instagram, que é uma pessoa... Pô, você tá de brincadeira? Já tirou, né? Por que é você para falar do Memphis, cara? Pô, que babaquice. Então, mas nenhum jogador agora do Mirassol pode bater pênalti de cavadinha. Porque senão os próprios jogadores... Pô, para com isso. O Mirassol foi tão legal, cara. Foi um jogo bonito do Mirassol, mereceu ganhar o jogo. Agora, essa babaquice que vocês fizeram com o Memphis, aí o número 34, que eu não sei o nome dele, vai lá e dá nas costas do Memphis depois que se perdeu o pênalti. Pra mim, o único erro do Memphis foi não chutar a bola de esquerda, que por sinal a gente podia botar isso aí. Porque se ele não tivesse ido de cabeça, e se fosse com a perna esquerda como foi o Gabigol, ele faria o gol. Ele quis fazer o gol de bonitez. E que aí ele tá errado. Na hora do pênalti, não. Meu irmão, tanto é que depois disso, Veloso, Souza, Godoy, você que tá ligado aqui, nos donos da bola 7K.bet, pô, ele bate o escanteio e aí ele faz o gol Kaká. ele faz o gol do... o Kaká. Sai 1-0. Sai 1-0. Não é o João Vitor. O João Vitor que joga no Vasco. É, o 34 é João Vitor. É o que tava do Mirassol, no Vasco? Não, Mirassol. Também é. João Vitor. Não sabia. João Vitor que Calma, jogou no Ricardinho. Vitória. É mesmo? É. Eu não sabia. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí, pô, vai lá querer cobrar do... Que isso, cara? Coisa babaca, coisa idiota. E aí, meu irmão, você sai ganhando o jogo de 1-0, sai tranquilo. Sabe qual é a dúvida dos caras agora pro Memphis? Ah, mas se tivesse sido 2. Pô, se a minha mãe não tivesse feito o que fez com meu pai, eu não tava aqui.
Apesar que eu vi os dois uma vez lá, até hoje, a minha cabeça... Isso que é trauma. Aí o Lucas tem um trauma no joelho, ele não joga contra o Palmeiras. Se fosse final, trauma teve eu, que vi meu pai com a minha mãe, né, molequinho. Aí você tá pensando o quê? Que meu pai tá batendo na minha mãe, eu ia dar uma facada nas costas dele, mas eu era molequinho, fiquei com medo. Aí perguntei pro meu irmão, falou, não, foi nada não, João Carlos. Nós temos um trauma na nossa família por causa disso, você não tem ideia. E foram 8 filhos que meu pai fez. 8! Aí o cara tem um trauma, bateu o joelho, tem trauma. Aí o Corinthians, a imprensa, é o Memphis. O Memphis foi o melhor jogador. O Dorival Júnior, você mexeu mal, você escalou mal. Agora, responsabiliza um cara que bateu o pênalti. Vou falar por mim, em 93, que a torcida pegou no meu pé, aqui na Band, aqui os caras acabaram com a minha vida. Só um cara que não acabou. 2, Luciano do Vale e da Atena. Do restante, todos acabaram com a minha vida aqui. Com a minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, de todo mundo. Porque a gente perdeu o título pro Palmeiras em 93. Mas para ir pro título, quem levou fui eu. Lógico, juntamente com os outros jogadores. Mas eu que decidi, meu irmão. Que, por sinal, nesse jogo eu perdi um pênalti, que o Zete pegou. E terminando o jogo, eu fiz o gol da classificação. E a gente foi disputar o título. Perdeu pro Palmeiras. Quem foi o crucificado? Eu. Não foi o lateral, não foi o zagueiro, não foi o goleiro, não foi o volante, não foi o camisa 9 que não fez gol. Foi eu que fui. E eu que levei o time ainda com os gols que eu fiz. Mas tá tudo certo. A gente agora querer transferir a ruindade, uma má vontade de jogar futebol, um time que toma 38 gols, um time que ano passado, o que desaprendeu o time jogar? O que está faltando? É troca de treinador? O salário está em dia? Pelo menos todo mundo fala. Acho que está, né? Vai saber, né? Vai saber o que está acontecendo lá. Porque é impressionante o que acontece com o Corinthians numa má vontade. Má vontade de jogar futebol. Má vontade. É um time que não tem organização. O Dorival Júnior conseguiu fazer isso num jogo contra a equipe do Internacional. Conseguiu fazer isso contra o Novo Horizontino, que não é mais o Novo Horizontino, que empatou com a Ferroviária ontem 2-2. Não é mais. Agora você vai jogar com o Mirassol, que é um time pequeno, mas é um time organizado e que correu mais que o Corinthians. E que teve mais determinação. E que teve um treinador que fez aquilo que tem que fazer. Vamos ficar fechadinho, a gente sai nos contra-ataques. Aí vem o seu Mateuzinho, num cruzamento. Aqui, o gol tá aqui. O cara cruza a bola. Ele faz assim, ó. O que o lateral tem que fazer? Cobrir, interceptar a bola. Não, ele sai da bola. Aí vem o segundo gol, não tem ninguém marcando, seu Mateuzinho chega atrasado, perde na corrida, vai dar aquele negócio, faz aqui, a bola bate no pé dele e encobre o Hugo, porque se não batesse nele, não seria gol. O seu Mateuzinho, o seu Kaká, então, é brincadeira. Aí pau no caju da mídia. É a mídia, ô. Você tá de brincadeira, você nunca tinha que ter vestido a camisa do Corinthians, no meu entendimento. E quem contratou? Aí vem financeiro, ex-financeiro do Corinthians, e que não vai vir aqui não vem, irmão. Aí ele vai em todos os podcasts, que inclusive foi no podcast do Cascão, e lá que eu vi ele dando entrevista, olha, eu quero ser presidente do Corinthians, como é que pode gastar tanto? Sabe como que o financeiro, e eu não vou falar o nome dele não, porque eu não vou dar moral. Ele como financeiro, Félix Torres, ele, Igor Coronado, ele, Mateuzinho, ele, soma aí quanto que gastou. Aí depois eles pegam, aí depois é fácil chegar agora e falar. Vocês estão de brincadeira, cara? Vocês acham que vocês inventaram o quê? A porva? Vocês acham que inventaram? O que vocês inventaram? Vocês não inventaram a porva, não, meu irmão? Nem a pomba vocês inventaram. Nem a pomba. Que por sinal o Godoy sabe o que é pomba. Entendeu? Que o Godoy tem uma bala no peito. Um cara que tem uma bala no peito, uma bala no pescoço, esse pode falar o que ele quiser. Que eu vou contar tudo que ele tá falando pra nós lá no camarim. Eu vou contar tudo. E conto mesmo. E conto mesmo tudo. E conto mesmo. Eu não vou contar porque senão você tá morto, velho. A verdade é essa. Aí, você pega, olha lá, 16 jogos, 14 gols do Paulista. Mas aí foi campeão, meu irmão. Perdeu só um jogo pro São Paulo de 3-1. Aí você tem o brasileiro. 8 jogos, 4. Aí sim. Aqui que tá, ó. Tá bem ruim. Aqui horrível. E aí?
É o Hugo só? É o Mateuzinho? É o Ranieri? É o José Martínez? Quem que é? O Charles? Pô, você contratou o Charles aí, você que foi financeiro, que é do André Cury, diga-se de passagem. E eu quero saber a história do Kelvin, hein? Eu quero saber a história desse menino Kelvin aí, que é do Amador, que é do André Cury, que vocês estão acabando com a vida do moleque. Eu vou saber tudo, que eu vou conversar com ele amanhã. Eu quero saber o que está acontecendo isso no Corinthians aí. Aí você pega o Sul-Americana, 4 jogos, 4 gols. Libertadores, 4 jogos, 6 gols. Pô, tá de sacanagem? E quem que é, então? Quem que é, então? O que está acontecendo? Porque a gente... E aí, é uma visão, Veloso. Aí você assiste o Palmeiras. Aí você assiste o São Paulo. Aí você assiste o Flamengo. Esquece, irmão. Aí vem o Internacional. Pô, vocês estão de brincadeira. Você, o Igor, é zagueiro. Você tomou... O Vitão, né? Vitão. Você tomou quantos gols? Melhor do Brasil, ele. Melhor do Brasil. Perdeu de 4, que por sinal, toda hora de 4, hein? 15 gols em 6 jogos. Mas cadê o Roger Machado? Que é o Cande? Cadê o Internacional? Cadê o Papatito? Que Papatito, Truta?